Graça e paz, igreja. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveitar que você está de pé, vou pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo de número 22. Louvado seja Deus. Enquanto você abre, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele está dando para a gente, pela oportunidade que Ele está entregando para a gente nessa noite. Pode ser que seja só essa, a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã não está na nossa conta, Deus é que sabe como que vai ser. Então eu quero agradecer a Deus pela minha oportunidade e pela tua também, pela nossa unidade aqui nesse lugar. Números, capítulo de número 22. Eu quero ler somente o versículo de número 12, que diz assim: Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Pode se sentar e vamos aproveitar para dar uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho a respeito desse tema hoje, que está aqui atrás de mim, no telão. Eu me lembro da história de dois amigos que estavam caminhando por uma floresta. E eles tinham um objetivo, atravessar aquela floresta, só que eles eram amigos. E aconteceu que eles encontraram um urso no meio do caminho. E o urso olhou para eles, lambeu assim, e enxergou dois lanches na frente deles. E aí começou a corrida. Como eles eram amigos, um correndo na frente do outro, o primeiro tropeçou. E o outro, no desespero, pulou por cima dele, saiu correndo e subiu na árvore. E aí o urso olhou para aquele no chão e... Sabe quando você toma aquele gole de Coca-Cola gelado e faz... Dizem que os ursos não comem carne morta. E aquele rapaz lembrou disso. Ele se fingiu de morto. Então o urso chegou pertinho dele, cheirou aqui, cheirou dali, e o outro lá de longe, observando da árvore, temeroso pelo amigo. E o urso cheira daqui, cheira dali, chegou pertinho do pescoço aqui, ficou ali, e de repente ele foi embora. Glória a Deus. Alguém disse glória a Deus. E aquele rapaz levantou, sacudiu a poeira e olhou para o amigo dele. O amigo desceu e o amigo que estava na árvore olhou para ele e disse assim: o que aconteceu aqui? Ele disse: não sei. E o rapaz que estava na árvore disse: poxa, eu pensei que ele estava comendo o seu pescoço. O que aconteceu? Então, ele falou para mim uma coisa. O que ele falou para você? Ele disse para mim: escolha melhor os seus amigos. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. A Bíblia Sagrada diz que um dia Deus abençoou o seu povo. A Bíblia Sagrada diz que você foi chamado por Deus. A Bíblia Sagrada diz que você é menina dos olhos de Deus. Que Deus, o Senhor, tem um carinho todo especial pela sua vida. Mas tem uma pergunta que precisa ser respondida hoje aqui.
O que é que Deus representa para você? Quem é Deus para você? Quando você olha para Deus, quem Ele é? Se alguém te perguntar do seu relacionamento com Deus, o que você responde? Será que nós como igreja já aprendemos a confiar mesmo no Senhor? Ou as nossas confianças estão nos outros? Ou será que a nossa confiança está em alguém? Será que nós gradativamente estamos aprendendo a confiar em Deus? A descansar em Deus de verdade? Ou gradativamente a gente está deixando o caminho, o lugar de onde nós iniciamos a nossa caminhada? Como diz o livro do Apocalipse, que fala que muitos deixou o primeiro amor e as primeiras obras. Será que todos os dias nós estamos chegando um pouquinho mais perto de Deus? O que Deus tem falado ao meu respeito faz sentido para mim? O que Deus tem feito na minha vida, de fato, tem servido de testemunho para que eu permaneça firme no caminho do Senhor? De uma coisa eu tenho certeza: se nós não formos despertados, ninguém será. Se nós não reconhecermos, nós como igreja, não reconhecemos o Senhor como Deus das nossas vidas, quem o reconhecerá? Se nós não dermos o testemunho necessário do amor de Deus para que o mundo veja, quem o fará? A Bíblia diz que Deus não é homem. Eu vou repetir isso aqui. Deus não é homem. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. A Bíblia diz: porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo ele falado, não o realizará? De novo, Deus não é homem. Deus é zeloso pelo seu povo. Deus, Ele é cuidadoso. Ele é como um pai que cuida do seu recém-nascido, como uma mãe que cuida do seu bebezinho, para não cair e bater a cabeça e não se machucar. Eu me lembro da história de um escravo que estava sendo leiloado nos tempos da escravidão. Apesar de ter recebido a carta de alforria, e quando ele foi vendido, no momento em que um martelo bateu, ele puxou um prego e colocou na sua jugular e puxou. E ele dizia: eu prefiro morrer do que continuar como escravo. E assim aconteceu. Deus te chamou para viver em liberdade. Deus não te chamou para viver preso a jugos e fardos pesados. Deus não te chamou para você viver preso numa situação que não deveria ser assim. Deus te chamou para a liberdade. A Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Havia uma frase que circulou durante muitos anos entre os filósofos que dizia assim: dê-me a salvação, mas não me incomode com a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, ela incomoda mesmo. Só que a verdade, ela foi dita e ela veio para trazer libertação. Eu estou aqui para dizer para você: você foi chamado por Deus para viver uma vida livre. E não viver mais preso àquilo que te encalacra, aquilo que te azeda, aquilo que arranca a tua alma. Eu quero dizer algo aqui nessa noite, e é algo que vai manter você de pé na sua caminhada. Eu tenho algo para dizer hoje aqui nessa noite, eu tenho certeza que vai ajudar você a permanecer de pé. Você não mais vai viver encurvado, porque o Senhor, Ele veio para te dar liberdade. Você foi abençoado por Deus. E você não pode aceitar outra coisa que não seja a mão de Deus sobre a tua vida. Se porventura você ouviu algo que veio sobre você, rejeite, não aceite. Lembre-se, você foi abençoado por Deus. Você foi abençoado por Deus. A Bíblia Sagrada diz
que muitas são as nossas aflições, as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra de todas. A Bíblia também diz que muitos são os nossos adversários, porém, maior é o nosso Deus. A Bíblia diz que com eles estão o braço da carne, porém conosco está o braço forte do Senhor nosso Deus, para nos ajudar e nos dar a vitória. Você foi abençoado por Deus. Eu sei que existem muitas dificuldades no meio do caminho. Eu sei que existem muitos traumas, muitas lutas, porém tem algo que eu preciso entender, eu preciso compreender. Deixa eu explicar o texto. O texto é simples assim. Havia um pseudo-profeta nos dias dos reis, que foi contratado, que estava prestes a ser pago para poder abençoar o povo de Deus. O povo que Deus abençoou. Um rei chamado Balaque chamou esse pseudo-profeta chamado Balaão para amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Como é possível isso? Esse profeta, esse suposto pseudo-profeta, esse protótipo de profeta, se levanta e olha para aquela nação e observa, para ver se encontra alguma coisa que dá a ele um espaço para amaldiçoar, mas ele não encontra. Porque pelo menos neste momento Israel está na presença de Deus. E uma vez que o povo de Deus está na presença de Deus, a bênção do Senhor permanece. Eu vou dizer de novo, uma vez que o povo dele está na presença dele, a bênção do Senhor permanece. E não tem ninguém que possa revogar isso. E esse profeta, esse pseudo-profeta foi levantado para amaldiçoar. O rei já já tinha ouvido falar, que Israel estava chegando perto de Moabe, e que eles haviam passado por muitos lugares. Israel pediu passagem, mas o rei disse, por aqui vocês não passam. Então Israel montou acampamento. Havia uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas, prestes a atravessar uma cidade, e o rei disse, aqui vocês não entram. Só que ele ficou com medo, entrou um pavor, tomou conta do coração dele. E ele sabia que pela força da guerra ele não venceria Israel, porque Israel era muito numeroso. Então ele partiu para a feitiçaria. Ele procurou os bruxos e achou um que fazia parte dos pseudos. Ele disse, eu te pago para você amaldiçoar eles. Provavelmente, dizem os historiadores, que ele já havia usado vários tipos de feitiçaria, porque eles adoravam outros deuses, já tinham chamado os encantadores, os amaldiçoadores. Mas ele ouviu falar que quando Balaão amaldiçoava, o que ele falava acontecia. Então ele disse, eu pago e pago bem para você amaldiçoar. Então Balaão foi até lá e disse, que povo é esse? É o povo de Israel, dá só uma olhada. Ele foi, observou e disse, é impossível amaldiçoar o povo de Deus. É impossível arrancar o que eles têm, não dá. Por quê? Porque foi Deus quem abençoou eles. Foi Deus quem determinou, quem liberou uma palavra e disse que eles são abençoados. Se o Criador disse isso, quem sou eu? Então o rei disse, eu dobro a aposta, eu pago o dobro. Eu vou te enriquecer. E aí a tentação caiu no coração, ele disse, então vamos fazer o seguinte, deixa eu falar com ele. Aí antes que ele falasse com ele, ele falou com ele. Ele disse, então você quer ir lá amaldiçoar o meu povo? Então vai lá. E ele achou que ia acontecer mesmo, e foi. Pegou o jumentinho dele, a jumenta. A história da jumenta que fala, você já conhece. Aí foi um jumento subindo na outra jumenta e foi. Porque quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você não passa
de um animal, um ser irracional. Então ele está indo no caminho. Ele pediu comprovação 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Deus disse que não era para ir na primeira vez, e ele insiste. E Deus disse, então tá bom, então vai. Deus abre uma concessão para ver até onde vai esse negócio. E o coração do Balaão está cheio de ganância, está cheio de desejo. E ele está no meio do caminho, de repente a mula empaca, fala com ele, ele conversa com a mula como se estivesse conversando com um ser humano, nem percebe. E a história termina mais ou menos assim, ele faz holocausto aqui, ele faz sacrifícios lá, o rei traz um monte de holocaustos, oferece para Deus e nada acontece. E aí vai numa outra montanha, quem sabe daquela montanha Deus atende, quem sabe lá no Monte do Cocai é melhor, quem sabe porque lá está mais perto do céu, e vai mudando de montanha, e nada acontece. E a história termina com o pseudo-profeta morto em campo de guerra. Porque quem desobedece à voz de Deus sofre consequências terríveis. Eu gostaria de dizer algumas coisas aqui nessa noite, para o meu e para o teu coração. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, que ainda não entendeu que Deus te abençoou e que você não precisa viver de maneira agoniada, que você não precisa mais ficar correndo desesperado pela vida para acontecer as coisas sobre a tua vida. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: não se deixe amedrontar pelo seu adversário, porque Deus te fez muito mais forte do que ele. Não te deixe vencer pelas suas lutas, pelos seus medos, pelos seus traumas, pela sua ganância, por aquilo que estão falando de você, nem pelo demônio, pelo diabo, porque Deus te fez mais forte do que ele. Não é você, mas é quem está dentro de você. O Espírito Santo que habita dentro de você te faz mais forte do que os teus adversários. O Espírito de Deus que habita dentro de você, ele te abençoou com a presença dele. E se Deus abençoou, não tem ninguém que pode revogar a bênção de Deus sobre a tua vida. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite: tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é muito bem feitinho. E Deus, o Senhor, Ele não faz nada pela metade. O que Deus abençoou está abençoado. E eu quero dizer algo para o teu coração. Deus te trouxe aqui para dizer para você: chega de ficar se debatendo. Chega de ficar sofrendo com medo das coisas que acontecem ao seu redor. Confia em Deus. Você é mais forte do que os teus adversários. Eu não estou aqui para encher o teu coração de fantasias. Eu estou aqui para dizer algo para você. Deus te abençoou. Você pode deitar e descansar em paz. Não existe encantamento contra a igreja do Senhor. Enquanto a igreja do Senhor permanecer debaixo da mão do Todo-Poderoso, a igreja está segura nas mãos de Deus. Você está seguro nas mãos de Deus. Você está guardado debaixo das asas do Senhor. E Deus te trouxe aqui para dizer: chega de ficar se debatendo. Chega de ficar se contorcendo. Você já foi abençoado. Deus te escolheu para uma grande obra, não para ser um pseudo-cristão, mas para ser um cristão de verdade. Você sabia que muitos obstáculos são bênçãos disfarçadas? Aquele obstáculo que havia no meio do caminho de Balaão era a proteção divina para a vida dele. Nem sempre é demônio. Balaão estava atravessando a cidade, indo para um lugar, de repente tem um obstáculo no meio do caminho. Não é demônio, é Deus. É bênção disfarçada de dificuldade. Na vida do cristão, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. A partir de hoje, nunca mais diga demônios, diabo. Sabe por quê? O teu negócio não é com eles. O teu negócio é com Jesus de Nazaré. Quando o pneu do carro furar, é o teu carro, não é do demônio, é Deus que está cuidando de você. Quem sabe é um grande livramento.
Quem sabe Deus não está atrasando a tua viagem um pouquinho para você escapar de uma cilada terrível. Quem sabe você chegou atrasado em alguma situação, porque Deus colocou às vezes eu percebo isso. Eu estou com pressa, tem um caminhão enorme na minha frente, ele não sai. E ele não sai, eu estou tentando ultrapassar e não sai. E Deus diz, é proteção para você. É o meu cuidado em relação à tua vida. Então, respira, descansa o teu coração. E lá na frente a gente vê o resultado. E eu quero dizer para você, fecha a porta do teu coração para aquilo que é aquelas intempéries que vem tirar você do caminho, que vem destruir o teu coração, a tua alma, arrancar você do plano divino. Sabe por quê? Porque você foi abençoado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o teu casamento foi abençoado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a tua esposa é uma bênção, o teu marido é uma bênção, os teus filhos que fazem artistas, é uma bênção o que eles fazem. Diga, o meu filho é uma bênção, o meu marido é uma bênção, a minha casa é uma bênção, meu esposo é uma bênção, a minha casa, o meu ministério é uma bênção. Eu fui abençoado por Deus. Posso te dar um conselho? Fecha a tua boca e não fale mais nada que seja contra a palavra. Abençoe porque você foi abençoado para fazer isso. Deus abençoou a tua conta bancária. Deus abençoou a tua família, os teus filhos. Deus te abençoou, você foi abençoado. Você sabia que você é mais abençoado do que o dono do banco Safra? Eu não sei, eu estou aqui imaginando. Quem sabe você que tem R$100 na conta e tem alguém que tem 1 bilhão. Quem sabe? Porque a vida de um homem não é medido pelo valor que ele tem, mas sim pelos valores que ele agrega no coração em relação a Deus. Você foi abençoado por Deus. Pare com as discussões, com as esquisitices, pare com tudo isso. Você já foi abençoado. Pare de ficar fazendo um monte de promessas para Deus. Deus, eu prometo que se for assim, eu também. Pare com essas coisas, Deus não quer isso. Deus quer o teu coração inteiro na presença dEle. A Bíblia diz assim, que a tua palavra deve ser sim e não. O que passou disso? Mas você fica falando, se acontecer eu vou fazer. Entrega nas mãos de Deus. Você foi abençoado por Deus. Você foi um daqueles que foi arrancado do Egito com mão forte. Deixa eu dizer isso aqui. Você foi preparado para esse dia. O povo do Egito ficou anos e anos na academia do Egito, puxando ferro. Só saiu marombado de lá, os caras tudo grandão. Não tinha ninguém que segurava eles no deserto. Primeiro Deus, mas era tudo braçudão. Não tinha uma escala. Começava de manhã, 2 horas da tarde e faz a troca de escala. Não, era só o escaldante de dia e de noite. À noite o frio. De dia, trabalho pesado. Quando chegou no meio do deserto, era moleza atravessar. Eles foram preparados na academia divina para poder enfrentar aquela dificuldade. Deus está preparando você para dias de glória, de dias de dificuldade que vai render coisas lindas na tua vida. Não reclame, porque você está na academia divina, continua puxando ferro, continua malhando, e Deus, o Senhor, te honrará. Você foi arrancado por Deus com mão forte do Egito. Você foi arrancado dos vícios. Você foi arrancado da maconha, do crack, da cocaína, do LSD, da prostituição. Você foi arrancado do fica com uma, fica com outra, né? Né, jovem? Fica aqui, fica ali, fica. Cuidado para não ficar. E Deus te arrancou de lá, não volta mais lá. Deus arrancou os vícios do teu coração, da tua alma. E em Cristo Jesus nós somos muitos, a Bíblia diz. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Você é mais forte do que o teu problema. Não abaixa a tua cabeça. Você foi abençoado por Deus e Deus te fez um guerreiro. Não se deixe ser seduzido pelos valores deste mundo. Não se deixe se apaixonar pelas riquezas deste mundo.
Não se deixe ser amedrontado pelos problemas dessa vida, pelo teu adversário, porque você foi feito mais poderoso do que ele. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Ai de quem tocar no Filho de Deus, irmão. Irmão, de uma coisa eu tenho certeza absoluta: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus zela pela minha vida. Deus cuida de mim o tempo todo. Existem situações na vida da gente que não é preciso a gente fazer provas com Deus. Não é preciso perguntar de novo, porque Balaão disse: Senhor, eu quero saber de novo disso. O Senhor disse para mim não ir, mas por favor me confirma. Tem coisa que não precisa confirmar. Tem coisas que não precisa, não é para voltar lá de novo, não é. Deus já te tirou de lá, já te arrancou com mão forte de lá. Não volta mais lá, não precisa de confirmação. Mas o Balaão está dizendo: não confirma para mim. Deixa eu dizer para você, é melhor ter paz do que ter razão. Guarda o teu coração. Guarda a tua alma. Sabe aquele problema que tem te encharcado o teu coração? Você é mais forte do que ele. Deus te fez mais poderoso do que essa dificuldade que você está enfrentando. Entrega tudo nas mãos de Deus, porque Deus proverá uma saída para esse problema. Eu vou dizer algo aqui para você: você vai vencer de novo. Você vai passar de novo por esse problema. Mais uma vez você vai vencer essa dificuldade, porque Deus é fiel. Você vai romper. Você vai passar por isso. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Não é que existem maldições, é que a gente não crê de verdade. Porque se a gente cresce de verdade, irmão, a gente nem tocava no assunto de maldição, de inveja. É porque eu tenho um vizinho, pastor, é uma inveja. O que está acontecendo com os crentes? Você é de Jesus? Você foi abençoado por Deus. Você foi abençoado pelo Senhor. Sabe qual é o problema? O problema não está na maldição, é no estilo de vida. Porque quando Balaão chegou diante do povo de Israel e olhou lá de cima da montanha e tentou amaldiçoar, ele viu que o estilo de vida de Israel não permitia. Havia uma bênção de Deus sobre a vida dele, e o estilo de vida que eles aceitaram diante da palavra protegeu a vida deles. Eu vou dizer de novo: você foi abençoado por Deus. Eu sei que o diabo tem armado ciladas contra muitas pessoas, armadilhas para te pegar, situações para enroscar, para fazer você parar no meio do caminho, para não deixar você continuar caminhando. Eu sei disso, que o teu adversário tem tentado de tudo, mas eu vou repetir: Deus te fez mais forte do que ele. Deus te fez mais forte do que ele. Então abra a tua boca e diz: o meu Deus é comigo, o meu Deus luta por mim, o meu Deus, Ele zela pela minha alma. Eu creio que chegou o tempo da igreja se levantar e levantar uma bandeira, a bandeira ensanguentada de Jesus de Nazaré, e dizer: aqui na minha casa, na minha vida, eu fui abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Começa a cantar louvores a Deus. Começa a louvar ao Senhor. A Bíblia Sagrada compara Israel, o povo de Deus, com uma leoa que cuida dos seus filhos. A Bíblia Sagrada compara Israel como um touro selvagem. O que a Bíblia está dizendo? Um touro que, diante da dificuldade, diante do problema, ele passa por cima, ele atravessa, ele atropela o problema. Você já viu um touro selvagem na Netflix ou nas redes? Não tem quem segura. Sabe por quê? Porque ele é mais poderoso do que aquele problema. Ele atravessa, ele sai rasgando. É tudo ou nada, ela baixa a cabeça e vai. Ele diz: o meu Deus é comigo, e ele vai.
Deus te fez mais forte do que o teu problema e a tua dificuldade. Segunda coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: que aquela situação que Deus abençoou, Ele se encarregará de que tudo permaneça do jeito que Ele planejou. Eu tive que escrever isso. O Senhor disse: fala para o meu povo, que o que eu abençoei, eu me encarrego de manter como está. O que eu coloquei as minhas mãos, eu me encarrego em permanecer com as minhas mãos lá. Escute o que eu vou te dizer. Não aceite troca, não aceite barganha. Não aceite que ninguém fique falando no teu ouvido o tempo todo, mensagens de má notícia o tempo todo. Não aceite, diga não, o meu ouvido não é pinico para ficar ouvindo um monte de coisas, eu não quero. O meu ouvido não é privada para ficar recebendo um monte de coisa. Eu quero ouvir a respeito da mão de Deus sobre a minha vida. Meu ouvido não é fossa para ficar aguentando tudo isso. Eu quero ouvir a respeito da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus me protege. Eu fui abençoado por Deus. E na casa de quem é abençoado, ele tem que bloquear, irmão. Fecha o vidro, encosta a porta, coloca alarme, plim, plim, celestial. Não deixa entrar, bloqueia, porque Deus te abençoou, e Ele está se encarregando em permanecer com a mão dEle sobre a tua vida. O Senhor disse para Balaão: não faça isso, não vá lá, porque eles são o meu povo. Não vá lá, não faça isso, porque a obra que eu comecei na vida deles, eu vou terminar, eu me encarrego de permanecer com a minha mão sobre a vida deles. E deixa eu dizer algo aqui para você, irmã, que entrou nessa noite com o teu coração pequenininho. Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para você. Deus tem uma resposta. Deus não é homem. Deus não é aquele amigo que quando você mais precisa, ele pula, sai correndo e se esconde na árvore. Deus é Pai. Deus cuida de você. Deus já te tirou de muita situação, não é verdade? Deus já te livrou de muita coisa. Não era nem para você estar aqui. Não era nem para você estar sentadinho aí. Então aquieta o teu coração. Porque tudo tem o seu tempo. Não era nem para você estar aí. Não era nem para você estar sentado aí. Não era nem para você ter uma família. Não era nem para você casar. Não era nem para você estar onde você está, mas Deus te livrou de várias situações, e Ele disse assim: olha, eu me encarrego de permanecer com a minha mão sobre a tua vida. Ele pode tentar o tanto que for, o adversário pode tentar como for, mas eu fui abençoado, e eu não abro mão. Da minha boca só vai sair aquilo que Deus me permitiu falar. Eu fui abençoado por Deus. Eu fui abençoado pelo Senhor. Deus disse: contra o meu povo não. Contra a minha família não. Contra a minha igreja não. Eu tenho uma obra na vida deles. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito na vida dos meus filhos, e eles carregam uma identidade. Na vida deles, não. Na vida dela, não. Você não vai destruir, não vai matar, não vai roubar, porque ela é minha, ela me pertence. Ela confia na minha palavra, ela confia no meu nome, ela sabe que ela foi abençoada. Fica na palavra, não saia da palavra, permaneça na palavra. Não fique longe de Deus. Chegue mais perto da palavra. Espere Deus agir. E enquanto você espera, Deus trabalha ao teu favor. Dá um passo. E depois mais um passo. Porque no meio desse deserto, você está sendo preparado. Você vai sair desse lugar fortão. Você vai sair dessa situação, você vai chegar do outro lado de uma maneira diferente. Deus está te preparando para uma obra nova. Deus está te preservando para algo novo na tua vida. Deus está contemplando o desejo do teu coração.
Deus está dizendo aqui nessa noite: eu tenho ouvido as tuas orações, eu sei da tua sinceridade, eu sei o que você tem falado comigo, mas permaneça com o teu coração na palavra. Não saia da palavra e a palavra vai te sustentar. O Senhor não quer que você vá, o Senhor quer que você permaneça na palavra. Você foi chamado por Deus para viver na liberdade, não se permita ser escravo novamente. Olha o que eu vou dizer aqui de novo para alguém. Você foi liberto por Deus. Não se permita ser escravizado novamente por causa dessa dificuldade. Deus te fez mais poderoso do que esse problema e você pode vencer ele. Você não só pode, como você vai vencer esse problema. Porque essa luta não é maior do que o teu Deus. Deus vai abrir uma porta e você vai se alegrar, diz o Senhor. Deus vai abrir uma porta e você vai se alegrar, diz o Senhor. Mas permaneça na palavra. O que é que Deus representa para você? O que é que Deus representa para a tua casa, para a tua família? Deixa eu dizer algo para o teu coração: a tua comunhão com Deus é intransferível. A tua comunhão com Deus é inegociável. A tua comunhão com Deus, ela é essencial. Tem a ver com vida e morte. Você lembra do texto? Se não me engano é Deuteronômio, capítulo de número 30, que diz assim: eu coloco diante de vocês hoje duas alternativas, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que o texto ainda diz assim: olha, escolhe a bênção. Deus ainda tem que falar isso, porque tem gente que ainda... O texto diz: escolhe a bênção. Toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado com os conselhos que você toma por aí. Não dê com os ombros daquilo que Deus está falando a você. Não importa o que seja, fica na palavra, fica no conselho de Deus. Deus está dizendo: eu te fiz mais forte, mas você precisa perseverar. Eu me comprometo com você, a minha mão não sairá da sua cabeça, da sua vida, mas fica na minha presença. Não deixe ser intimidado por essa situação. Creia. Creia, porque Deus tem livramento para você. Creia, porque Deus vai abrir uma porta, Deus vai te surpreender, diz o meu Senhor. Deus vai te surpreender, diz o meu Senhor. Uma porta será aberta sobre a tua vida e você vai se alegrar. Você vai receber aquele abraço que você tanto espera. Oh, aleluia. O meu Deus manda te dizer nessa noite: você vai receber um abraço que você tanto espera receber. E você vai contar esse testemunho para a glória de Deus. Em primeiro lugar, você foi abençoado por Deus. E se você foi abençoado, você só tem um motivo. Você só tem motivo para se alegrar na presença do Senhor. Quando Deus disse para Balaão: você não pode fazer o que estão pedindo para você fazer, sabe o que Deus está dizendo? O meu povo me pertence. Eu me responsabilizei por eles e eu fiz uma aliança com eles. A aliança que eu fiz não pode ser quebrada. Eu estou cuidando da entrada e da saída. Eu estou cuidando da entrada e da saída dos meus filhos. Eu estou cuidando da entrada e da saída dos meus filhos. E não precisa, não é necessário ficar cabisbaixo. Não é necessário ficar preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã está nas mãos de Deus. Você está seguro nas mãos de Deus. E você vai vencer mais essa. Eu vou dizer de novo para alguém: você vai vencer mais essa.
você vai passar por mais essa, irmão. Mais essa que armaram contra você. Você vai vencer, Deus vai te dar condições para isso. Não saia do caminho, não abra mão, não desperdice a oportunidade. Deus está te fazendo um cara fortão. Deus está te fazendo uma mulher forte. Deus está te preparando. E você vai receber aquele abraço que tanto você espera, diz o meu Senhor. Você vai passar por mais essa. Estão tentando contra a tua vida, mas o meu Deus diz, eu fiz uma aliança contigo. Estão tentando contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua família, mas eu fiz uma aliança contigo, diz o Senhor. Tem alguém exatamente agora, neste momento, intercedendo por mim e por você diante do Pai Celestial. Tem alguém diante de Deus dizendo, olha lá, papai. Tem alguém diante do Pai, à direita, à destra de Deus, dizendo, pai querido, papaizinho, olha lá o que está acontecendo com ela. Fica na dispensação, porque Deus cuida de você. Fica na dispensação de Deus, porque Deus está cuidando de você. As suas decepções, Deus vai compensar. As tuas dores, Deus vai curar. As tuas feridas, Deus vai cicatrizar. E a bênção do Senhor permanecerá sobre a tua vida. Deus me trouxe aqui para dizer, eu vou te dar mais percepção da vida. Eu vou fazer você perceber quando estão tentando fazer algo contra a tua vida. Eu vou abrir os seus olhos para que você perceba o caminho certo, a decisão certa e a hora certa para ser tomada. Deus vai abrir portas e vai mostrar para você qual é a porta que você precisa entrar. Escolha melhor as suas amizades. E tem uma amizade que você não pode deixar de andar com ele. Mantenha a tua amizade com Deus. Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. Deus, o Senhor te abençoou, então você precisa ser como o sândalo que perfuma o machado que lhe fere. Seja como o sândalo que perfuma o machado que lhe fere. Quando você ouvir alguma coisa que chegou sobre a tua vida, contra a tua casa, abençoe. Porque você foi abençoado para abençoar. Deus está te curando para você curar. Deus está sarando para você sarar. Deus está cuidando de você para você ajudar a cuidar de outros. Seja como sândalo que perfuma o machado que lhe fere. Quanto mais bater, mais perfume exala. Quanto mais ferir, você já viu aquela panela de caldo, que quanto mais mexe, mais cheira? É você. Deus te chamou para produzir fome na vida do outro. Fome e sede de justiça. Lá na escola, jovem, não entra no caminho do tolo, para que você não seja tolo como eles. Ande no caminho do Senhor. Mantenha a sua identidade diante de Deus, e você vai permanecer com a bênção do Senhor sobre a tua vida. Contra Israel não vale encantamento. Mas fizeram uma macumba na porta da minha casa. Você foi abençoado por Deus. Não, mas o apóstolo falou que se eu fizer assim, ele não me abençoa. Mas Deus já te abençoou. O Senhor derramou a bênção dele sobre a tua vida. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Deus cuida de você. Contra a tua vida não vale nada. Somente a presença e a palavra de Deus. O texto diz assim: como os ribeiros que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, Deus te plantou.
Deus te plantou como carvalho de justiça. Você sabe que o carvalho aguenta a tempestade. O carvalho aguenta ventos fortes, melhor dizendo. Tempestade é no meio do mar, tá? Ventos fortes, 150, 200 de velocidade. O carvalho permanece de pé. Carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Plantados pelo Senhor. Salmo de número 46 diz assim: o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, da tribulação, da dificuldade. Eu vou dizer de novo, porque eu sei que tem gente que precisa de ouvir isso aqui. Você foi abençoada por Deus. Você deita hoje no teu travesseiro, na tua cama, e descansa, por favor, porque tem um Deus no céu que cuida de você. Tem um Deus no céu que está zelando pela tua vida. O Senhor é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da dificuldade. O inimigo tem procurado incoerências, mas quando ele olha para a igreja, ele vê Jesus de Nazaré. Ele vê o homem sem defeito, sem mácula. Ele vê a presença do Espírito Santo. E eu quero dizer nessa noite, a tua vida pertence a Deus. E ninguém pode desdizer o que Deus disse. O que Deus falou ao seu respeito vai acontecer. O que Deus falou ao meu respeito vai acontecer. Não deixa nada te parar no meio do caminho. Não deixe nada atrapalhar a tua caminhada com Deus. Deus já te abençoou. Deus já te fez uma promessa. Ele disse: eu estarei junto com você todos os dias. Olha que privilégio. Nem a tua mulher está todo dia, toda hora com você, mas Deus está. Nem o teu esposo todo dia, toda hora com você, mas Deus está. De manhã, de tarde e de noite, caminhando, subindo e descendo. Na moto, no avião, no trem, no metrô, no carro, lavando vasilha, cuidando da casa, cuidando dos filhos, o tempo todo. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. E eu vou além. Deus não só está junto com você, Ele está dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. Te fazendo viver uma vida livre. Se for para viver como escravo, é melhor. Se for para viver de novo a vida que você já viveu, diga não. Eu não aceito. Eu quero viver para Deus. Eu quero viver uma vida para Deus. Eu quero ter alegria no Espírito Santo. Eu quero viver como livre para adorar ao Senhor. E deixa eu dizer algo mais. A cada maldição que era lançada ou tentada contra Israel, servia como uma mola propulsora para Deus abençoar mais ainda Israel. Porque no final, a boca do pseudo profeta foi usada para abençoar mais ainda a nação de Israel. Ele já era abençoado. E ele, sem perceber, abençoou mais ainda. E ele declarou uma bênção maravilhosa sobre a vida do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus cuida do seu povo. Deixa eu dizer para você, querida, você não está sozinha na sua caminhada. Deus cuida de você. O mundo pode não olhar para você. Talvez você entre aqui e sai, e talvez você não seja visto, ou você pense que não está sendo vista. O Senhor cuida de você. O Senhor te ama. Querida, você é amada de Deus. O Senhor está protegendo você das ciladas, das armadilhas. Deus está guardando o teu lar e a tua casa. Não te preocupe com os teus filhos, Deus está cuidando deles. Não te preocupes com os teus filhinhos, Deus está cuidando, porque antes de ser os seus filhos, são filhos dele. Deus está cuidando de você. E eu vou dizer mais uma vez, você vai receber aquele abraço que tanto você espera. Você sabe que a escravidão de Israel, eu vou dizer de novo, por um tempo, teve um ponto positivo. Fortaleceu eles para que eles atravessassem o deserto e chegassem num lugar determinado. Claro que depois Israel fez o que fez e ficou, na verdade, no meio do caminho. Eu quero dizer uma coisa para você, fique de pé. Você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai ficar no meio do caminho. Deus te ama.
O Senhor manda te dizer nessa noite, querida, o Senhor te ama muito. O Senhor te ama muito. Talvez alguém entrou aqui dizendo nessa noite, eu pensei que ia ter uma palavra assim, cobrando, porque tem que ser mais duro, pastor. Querida, o Senhor te ama, tá bom? O Senhor ama muito você, Ele está cuidando de você. O Senhor ama você muito, moço, rapaz, que entrou aqui nessa noite. O Senhor tem um plano na tua vida, tem um plano maravilhoso na tua vida, não desista. Ele não quer que você fique no meio do caminho. Deus te abençoe. Dê a Ele uma salva de palmas, porque Ele merece. Deus abençoe a sua